Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E hoje nós vamos olhar para esse texto incrível, bonito e profundamente desafiador para a nossa vida hoje como igreja e como pessoa e como família cristã. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 10. Então diz assim, olha que texto interessante. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Veja como o texto do capítulo 1, agora, como começa, como ele se endereça, como ele se refere à igreja daquela região. Ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Vamos repetir essa palavra, essas duas palavrinhas comigo? Peregrinos dispersos. Está falando de imigrantes, mas obviamente fazendo uma alusão à igreja naqueles dias. Essa primeira carta do apóstolo Pedro, ela é dirigida a cristãos e a comunidades de várias províncias romanas situadas à época na Ásia Menor. Essas comunidades enfrentavam profundas dificuldades, e a maior delas era uma perseguição ferrenha que aquela área toda estava sofrendo pelo comando do Império Romano. Eles sofriam, antes de serem torturados, difamação, todo tipo de hostilidade que vocês pensarem. Existia uma perspectiva de perseguição que estava se escalonando cada vez mais, pronto para vir sobre os cristãos. Muitos judeus convertidos ao cristianismo e uma boa parte de gentios, ou seja, não judeus, que haviam se convertido ao cristianismo através da pregação dos apóstolos em outros locais, não aqui nesse lugar. Esse lugar é um lugar de pessoas foragidas. Por isso que Paulo os chama de peregrinos, da dispersão. Eles não são pessoas que foram evangelizadas ali, eles tinham sido evangelizados nos seus lugares domésticos, e por causa de uma perseguição muito grande onde eles estavam, eles afluíram todos para essa região da Anatólia, hoje conhecida como Anatólia, que engloba inclusive Istambul, e fugiram para lá pensando que lá estariam seguros. E nada disso, pelo contrário, eles se colocaram em maior risco ainda. Essa primeira epístola de Pedro é um documento riquíssimo para a igreja cristã, para a família cristã e para mim e para você. Ela foi escrita para várias pequenas comunidades da fé. Os grupos realmente eram mínimos. Algumas pessoas dizem que esses grupos não passavam às vezes de 50, 60 pessoas, mas eles tinham assim dezenas e centenas espalhadas por toda essa região da Anatólia. E o sentido cultural
interessante dessa expressão, aqueles que estão dispersos, aqueles que são peregrinos. Pedro usa uma palavra muito interessante aqui, quando ele fala de estrangeiros da dispersão, ou peregrinos da dispersão, depende da sua tradução. A palavra no grego é parepidemões diásporas. Por isso, em algumas versões, já vem com a situação grega diásporas. E essa palavra grega significa essencialmente para aquela cultura pessoas estranhos em terra que não era deles. Pessoas peregrinas que estavam passando por um lugar que nada tinha a ver com eles. Em sentido geral, essa palavra paraikos era aplicada a pessoas que não tinham raízes nativas na língua, na cultura, no pensamento, nas alianças políticas, nos grupos sociais e religiosos para onde eles iam se alojar. Uma outra coisa importante a essa expressão que Pedro usa para a gente entender o que ele pensa sobre a igreja, é que ela é um substantivo composto, para e oikos. O oikos a gente tem visto de vez em quando para quem está nos pequenos grupos, nos ecos durante a semana. A palavra oikos é muito rica dentro da cultura grega naquele período lá. A palavra oikos era a raiz dessa palavra paraikos, ou seja, pessoas sem terra. Por quê? Porque a palavra oikos, ela circunscrevia uma das realidades pessoais, sociais, culturais, econômicas mais importantes do mundo antigo. Quando se falava em oikos naqueles dias, alguém ouvindo oikos, ele já elaborava: opa, é um grupo específico X que pensa assim, vive em tal lugar, tem valores assim e assado. É o que vinha na mente deles. A palavra, o verbo de oikos, ele tinha um sentido de habitar, residir permanentemente, estar em casa, estar congregado, estar ajuntado, estar reunido. Por outro lado, o prefixo par, quando o substantivo é agrupado com paraika, como oikos, nós temos um outro panorama, e é o que Pedro está usando aqui. Era uma pessoa deslocada, sem lugar, sem referência. Era um curioso, um estrangeiro, um transeunte, uma pessoa não permanente no lugar em que ele estava. Então, no sentido geral, essa palavra completa, paraikos, no sentido geral, ela implicava para quem estivesse num lugar que não era dele, de seu nascimento, um lugar de separação cultural, em certo grau de privação a direitos que qualquer ser humano daquela cidadão, daquela terra, tivesse. No trecho do capítulo 2, 1 a 10, Pedro começa a falar com a igreja com esse sentido: vocês são filhos dispersos. Essa é a primeira conotação que Pedro fala sobre a igreja naqueles dias. Vocês são filhos dispersos. Muitos ali já tinham experimentado viver em terra estranha, porque na terra onde viviam, tentavam sobreviver, não dava certo. Eles não conseguiam ter o que era necessário para a sobrevivência e sair. Como tem acontecido, por exemplo, com os venezuelanos, que pela primeira vez na era moderna, o Brasil sente de fato o que é que outros países da Europa e dos Estados Unidos sentem com essa imigração, procurando asilo, procurando emprego, procurando trabalho, procurando subsistência. Quando Pedro usa essa expressão, ele está dizendo: vocês não vão sofrer só por uma questão cultural, vocês não sofrerão apenas por serem deslocados e não terem acesso aos direitos da região onde vocês estão, vocês vão sofrer também por causa do que vocês creem. Vocês vão sofrer por causa do vínculo de vocês com Jesus de Nazaré. Vocês também vão sofrer pressões e ter grandes dificuldades, porque vocês não se encurvam diante de César e nem dos deuses gregos e nem dos deuses romanos. E nesse sentido, Pedro faz questão de sempre de novo
ressaltar que os cristãos podem sempre, mesmo tendo uma relação com Deus, mesmo tendo uma relação com o Evangelho, sofrer as consequências daquilo que é o coração do ser humano, de como as nações nos tratam e de como as pessoas às vezes nos tratam. Nos versículos de 1 a 3, nós temos nesse texto aqui que nós lemos uma subunidade muito importante, com estreita ligação com o que Pedro falou já anteriormente, e vai conclamar a igreja então a amar. Ele vai dizer o seguinte: despojem-se, portanto, de toda a maldade e dolo. Ele não está dizendo que naquela igreja havia maldade e dolo. Ele não está dizendo que dentro daquela igreja tinha esse tipo de característica de vida. O que ele está dizendo é que o mundo externo era tão pernicioso, era tão venenoso. Ele disse: então vocês precisam se cuidar para que isso não venha tomar conta e espaço do coração e transformar vocês, que são peregrinos do reino de Deus em terra estranha, em pessoas que se subjuguem aos sentimentos, aos valores, aos descasos, aos desinteresses, ao desamor e à desatenção daqueles com quem vocês vivem. Ele vai além, ele fala dos vícios aos quais os cristãos deveriam continuamente abdicar e cuidar. Ele não está falando daquele tipo de vício que a gente fica de olho às vezes um no outro, quem fuma, quem bebe, quem joga, quem dança, quem joga, quem gosta de música popular, essas coisas assim tão tolas e tão infantis que principalmente o protestantismo criou ao longo do tempo. Ele está falando de coisas mais éticas e mais profundas. Quando nós começamos a falar uns dos outros, quando nós somos na frente do irmão uma coisa e por trás do irmão nós somos outras coisas. É por isso que ele convida e faz um convite profundo no verso 2, para que os cristãos tivessem uma prática, um exercício espiritual, quando ele diz: desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vocês possam crescer cada vez mais na redenção que vocês receberam quando creram no Evangelho. Redenção do quê? Dos costumes antigos, das práticas antigas, das incongruências antigas, do descaso, da indiferença, da inveja. Ele diz: vamos continuar buscando o que é importante para a gente crescer cada vez mais como pessoas e novos cidadãos. Não importa onde nós estivermos, é que Pedro está dizendo. Hoje vocês estão em toda essa região da Anatólia, da Ásia Menor, mas um dia, onde vocês estiverem, se vocês estiverem nessa atitude de cada vez mais experimentar aquilo que é básico da fé, vocês serão pessoas idôneas, capazes de abençoar as outras pessoas. Vocês serão promotores da paz, da fraternidade e do bem-estar. E nos versículos 4 a 8, muda a figura do que Pedro está escrevendo, e ele faz um grande convite aos cristãos que recebem essa carta: chegai-vos para ele, fazendo uma referência a Jesus ressurreto, a pedra que vive, que foi rejeitada assim pelos homens, mas para o Deus foi eleita e preciosa. E permitir que vós, como pedras que vivem, sejais edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Enfim, o que Pedro está dizendo com todas essas expressões? Ele está dizendo: agora eu quero pedir para vocês uma outra coisa importante. À medida que vocês se aproximam de novo do Evangelho e procurem centrar a vida de vocês, ele está dizendo assim: enfim, na relação de vocês, sejam comunidade cristã. Não haja apenas como indivíduos à procura de uma moral pessoal particular, nem de uma ética particular. Desenvolva responsabilidade uns para com os outros, assumam as dificuldades uns dos outros, assumam os traços uns dos outros, porque ninguém é melhor do que o outro.
Assumam isso para que vocês se abençoem, para que vocês reproduzam na vida de vocês o caráter daquele que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Façam isso, porque isso é a exteriorização do amor que eu dei por vocês, e é a exteriorização do sim que um dia vocês disseram para mim. É como se ele dissesse: comunidade fundada no Evangelho, em Cristo, Pedro está dizendo, é comunidade que existe para amar absolutamente consciente das diferenças, das marcas que às vezes nos machucam. É a comunidade onde a gente se perdoa, onde a gente se reconcilia, onde a gente se olha, se vê, se abençoa um ao outro. Em resumo, os versículos de 1 a 10 chamam o cristão ao crescimento através de uma chegada de novo, de uma abertura para Cristo. Esse retorno necessário que precisamos para Jesus todos os dias da nossa vida. Esse retorno de coração, de pensamento, de alma, que também transforma a nossa vivência, a nossa ética e as nossas atitudes. Ele fala de um crescimento que vai se realizar na nossa vida, na essência do nosso ser, na composição de quem nós somos como pessoas, na vivência cotidiana da nossa vida, aonde nós estivermos. Essas exortações de Pedro, portanto, são fundamentais naquilo que Deus fez e queria continuar fazendo. Eu quero fazer uma pergunta, eu vou trazer uma resposta para vocês. Qual é a importância dessas informações de Pedro para a nossa vida, hoje, aqui e agora, como comunidade da fé? Primeiro, o que Pedro fala tem as condições, ou dá para nós as condições de se viver num lugar renunciando todo tipo de maldade. Ele tem absoluta certeza de que isso é possível, não porque nós somos capazes de ser pessoas que façam um esforço mental ou tenhamos uma boa moral, mas porque ele falou assim: quanto mais eu me volto ao leite espiritual, mais o Evangelho continua me formando caráter, vida e atitudes. Segunda coisa de importância que tem esse texto, ele traz para nós essa ideia de que há para nós uma fonte de vida sem igual, perene e permanente, inesgotável, para quem um dia abraçou a fé cristã. E essa fonte inesgotável, ela comunica o seguinte: ela comunica, em primeiro lugar, que a nossa vida nem sempre em toda área vai ser exitosa. Nem sempre as coisas vão acontecer com aquele sentido que a gente fala para nós mesmos o seguinte: puxa, eu sou tão bom, eu sou tão empenhado, um dia eu abracei essa fé, e por que as coisas ruins acontecem comigo? Quando Pedro fala dessa fonte de vida sem igual, ele está dizendo que nós somos pessoas de resistência e de resiliência. O cristão é capaz de se apaixonar por Deus, mesmo que as coisas na sua vida pessoal não estejam dentro da sua expectativa pessoal para com Deus, mas ele será capaz também de viver com o seu semelhante, com as circunstâncias da vida, mesmo quando elas parecem conspirar contra você. E isso é importante, essa fonte, porque quando nós bebemos dessa fonte, nós não nos tornamos pessoas amargas, insípidas, indiferentes e insensíveis por causa do mal que nós recebemos. Mas nesse texto ainda, aquilo que Pedro ensina
Ensina porque pode constituir-se cada vez a nossa vida em uma casa espiritual. Ele olhou e percebeu, e foi essa expressão que ele usou quando ele olhou para a igreja como um corpo. Vocês são casa espiritual. Óbvio, o texto, a palavra que ele usa, a palavra espiritual, ele não está dizendo de uma coisa etérea, ele não está dizendo de um puff, de um sonho, de uma energia. Não se trata desse tipo de espiritualidade. O espiritual, essa palavra abarca todo o ensino de Jesus, toda a verdade de Jesus, toda a prática de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição também. É como se ele dissesse assim para a igreja: enquanto o alvo da igreja, o cerne da igreja, o centro da igreja for a pessoa de Jesus Cristo, não for um partido político, uma corrente filosófica, uma forma de querer as coisas, ele fala: enquanto isso for o centro da igreja, a igreja será uma casa espiritual. Porque o que ele está dizendo, na verdade, ele está dizendo: a casa espiritual não é qualquer oikos da cultura dessa cidade, não é uma associação, não é um clube, não é um partido político. Ela é espiritual por causa da pedra angular que sustenta, porque ela tem o espírito daquele que sustenta e forma a igreja, porque ela tem o espírito daquele que é o cabeça da igreja, porque ela tem o espírito da sua atitude, dos seus sentimentos, do seu ensino, da sua prática, da sua existência. Na sua qualidade de casa espiritual, é como se Pedro dissesse assim: ela será sempre o lugar da grande presença de Deus, o lugar onde Deus reside. E ela pode ser isso por causa de em quem ela está alicerçada, em Jesus, a pedra angular. Com isso, ela tem chance de ser uma igreja viva, ardente, porque se o Cristo dela é ressurreto, não há razão para a gente nem falar de morte, nem ter atitudes de morte em nosso meio, mas de vida, sempre de ressurreição. E é isso que Cristo fomenta na nossa vida. As palavras de morte, os olhares de morte, os sentimentos de morte, a indiferença nossa para com a cidade, como se nós só viemos e só existimos para celebrar a Deus, para dizer a Deus muito obrigado. Ele está dizendo que por causa de Cristo, que vive em nós, que é pedra viva e angular, Ele vivifica o nosso pensamento, os nossos sonhos, os nossos alvos, o nosso propósito, a nossa dedicação, a nossa presença nas coisas da vida da igreja. E olhando também para essa comunidade, Pedro vai dizer ainda que ela pode ser um sacerdócio santo e real. E isso aqui é muito interessante, porque ele vai usar uma expressão usada no passado, no Antigo Testamento, para com o povo de Israel. E quando ele usa essa expressão aqui, isso significa que ela é encarregada, que a comunidade da fé, espalhada por todo lugar e sofrendo qualquer coisa a despeito disso, ela é encarregada de render culto, celebração a Deus e serviço sem parar. Deus a destinou como uma comunidade a ser um sacerdócio permanente e perene enquanto nós estivermos nesse plano de vida. E aí Pedro pensa em cada qual, somos pedras pequenas que vivem. Ele está dizendo que cada qual nesse grande corpo, nessa grande família espiritual, vai ser um sacerdote de modo diferente. Ele vai viver para se entregar, para se doar e para ser solidário em todo o tempo. Qual é o obstáculo que impede a realização desse sacerdote? Qual é o obstáculo que impede a realização do meu sacerdócio e do seu sacerdócio como parte do corpo de Cristo? E é uma coisa muito interessante quando Pedro lança mão disso do passado.
Se eu vim mais para o centro aqui, né, onde vai dar microfonia? Não? Posso vir? No passado, no antigo Israel, nós tínhamos 3 tipos de ofícios na cultura israelita: o rei, o profeta e o sacerdote. Quando o povo adquiriu a terra, chegou na terra prometida, e que os clãs foram espalhados, cada qual no seu canto, cada tribo teve uma fronteira determinada num pedaço de terra determinado. E viviam ali. Os príncipes também, dependia muito da tribo em que ele participava. Mas os levitas, que eram da tribo de Levi, classe sacerdotal, eles não ganharam terra. Eles não tinham fronteiras. Lá no Antigo Testamento, você vai perceber que eles tinham que morar em todos os cantos da terra. Para eles não existiriam fronteiras, nem pedaços determinados aonde eles viviam. Eles teriam que viver e andar por todos os cantos. Quando Pedro usa essa expressão, fazendo uma referência à igreja, às igrejas, às comunidades não organizadas naquele lugar, ele está dizendo: o que vocês estão vivendo, essa diáspora que está acontecendo, esse é o perfil do povo de Deus. Vocês não foram feitos para se enclausurar, seja por uma questão de perseguição e de diáspora, ou mesmo quando você não tiver os motivos para uma diáspora. O cristão não tem fronteira. Ele precisa exercer o seu sacerdócio em todo lugar, para todas as pessoas. Ele é aquele que não fica restrito e adstrito ali onde ele está. O seu lugar, como dizia Moody, a sua paróquia é o mundo inteiro. Muito interessante, eu vou por fim, essa colocação do apóstolo Pedro nessa epístola. Muito interessante. Porque se é um último aprendizado que nós poderemos tirar desse texto aqui especificamente, é justamente esse. A igreja sempre será uma comunidade peregrina. Sempre será. Por isso, nós somos da diáspora. Mas quando Pedro fala isso, embora eu sei que sou da diáspora, que nós aguardamos aquilo que nós chamamos de Nova Jerusalém, em nenhum minuto isso desvia a gente da responsabilidade do ministério sacerdotal de ir em todos os cantos, em todos os lugares, e falar das maravilhas, declarar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Algumas versões vai colocar lá quando Pedro disse: olha, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra virtude ali tem uma tradução muito interessante. Algumas Bíblias trazem excelências. Quem tem essa Bíblia com a palavra excelências aqui? Tem excelência ali? Não? Mais alguém? Essa palavra é interessantíssima. E eu encerro aqui. Excelências, muito mais do que virtude. Porque a ideia de virtude é aquilo que propala de nós, aquilo que aparece de nós, ruim ou bom. Mas a palavra excelências, mais fidedigna ao sentido grego, significa essências. Essências, coisas de dentro, coisa do ser, coisa da interioridade, coisa de dentro. Vocês são sacerdotes para proclamar as excelências, as essências, as coisas profundas
do ser daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Com isso, Pedro não só fala sobre o que é a igreja, ele fala também sobre o propósito da igreja. E creio, e eu sei que todos nós estamos convencidos disso, de que o nosso propósito não é somente estar aqui todos os domingos. Concorda comigo? O nosso propósito, o propósito da igreja, não é apenas estar aqui todos os domingos. Nós somos chamados para ser sacerdotes, nós não temos fronteiras. Sacerdotes na cidade de Brasília como comunidade, mas também sacerdotes na cidade de Brasília como indivíduos, irmãos e irmãs, sendo uma ponte de Deus para declarar as coisas lindas, transformadoras e as boas essências do Criador. Esse é o meu propósito, o seu propósito, o propósito dessa comunidade da fé. Não sejamos uma igreja somente celebrativa. É preciso ouvir a Bíblia, ouvir a palavra e seguir aquilo que ela indica para o nosso coração. É preciso que a gente, cada dia, levante pensando como eu vou declarar as essências, as excelências daquele que um dia me abençoou. Que Deus abençoe.